Você já se perguntou como será o futuro da Terra? Imagine nosso planeta daqui a 1 milhão de anos. Será que a paisagem ainda será familiar? Quais mudanças drásticas podem ocorrer em nosso clima, geografia e até nas espécies que habitam o planeta? É um salto gigantesco, mas cientistas têm estudado padrões geológicos, ecológicos e astronômicos para fazer previsões e dar um vislumbre do que poderia ser o futuro da Terra. Eu sou Caio Gama, e hoje vamos embarcar juntos em uma viagem para explorar as possíveis transformações que nossa casa planetária pode sofrer ao longo de 1 milhão de anos. Desde mudanças climáticas intensas até a evolução da vida, prepare-se para uma visão surpreendente do futuro do nosso planeta. Catástrofes naturais. Vamos começar falando do clima. Sabemos que ele está em constante mudança, mas o que poderíamos esperar em um intervalo tão grande? Muitos estudos mostram que o aquecimento global pode ser um dos principais motores de transformação. Se as emissões de gases do efeito estufa continuarem subindo, as temperaturas podem ficar até vários graus acima do que estamos acostumados, o que pode causar derretimento completo das calotas polares. O aumento do nível do mar é um dos efeitos mais alarmantes, que poderia cobrir regiões costeiras inteiras, transformando áreas populosas em zonas submersas. Já imaginou cidades como Nova York e Rio de Janeiro debaixo d'água? E com um clima mais quente, fenômenos extremos, como furacões e ondas de calor, podem ser mais frequentes e devastadores. Por outro lado, se uma nova era glacial chegar, poderíamos ver o retorno de vastas geleiras cobrindo a América do Norte e Europa novamente. Placas tectônicas. Você sabia que os continentes estão sempre se movendo? Esse processo, chamado tectônica de placas, nunca para. No próximo 1 milhão de anos, as placas tectônicas continuarão seu movimento lento mas constante. Algumas teorias indicam que pode haver uma fusão de continentes, formando uma nova supercontinente chamada Amásia, onde as Américas e a Ásia estariam unidas. A formação de novas cadeias montanhosas, vulcões ativos e até a criação de novos oceanos podem ser consequências desse movimento tectônico. Imagine que a paisagem que hoje conhecemos estaria totalmente transformada. Grandes cadeias montanhosas poderiam emergir, e áreas antes montanhosas poderiam se achatar e se transformar em planícies. E claro, essa atividade tectônica não viria sem consequências. Terremotos e erupções vulcânicas poderiam ser frequentes e de uma magnitude que talvez nunca tenhamos visto. Evolução e extinções. Com todas essas mudanças, é provável que a vida na Terra também se adapte de forma drástica. Espécies que hoje conhecemos podem não existir mais, e novas espécies poderiam surgir, evoluindo para sobreviver aos novos ambientes. Se o aquecimento global se intensificar, é possível que animais maiores tenham dificuldade para sobreviver, e espécies menores e mais adaptáveis se tornem dominantes. Talvez vejamos novas formas de vida nas regiões árticas, ou até mesmo no subsolo, adaptadas a um planeta muito mais quente ou drasticamente mais frio. Em relação às plantas, imagine a biodiversidade se alterando completamente, com novas florestas tropicais surgindo onde hoje temos desertos. Esse tipo de mudança também traria impactos profundos na cadeia alimentar, e talvez até os humanos do futuro, se ainda estivermos por aqui, precisem evoluir para se adaptar a esse novo ambiente. A seleção natural faria seu trabalho, moldando a vida de uma maneira que nem podemos prever totalmente. O papel da humanidade. Agora, falando da humanidade, como podemos afetar o futuro da Terra? Com o avanço tecnológico, temos a chance de modificar nosso próprio ambiente, o que pode ser uma faca de dois gumes. Se conseguirmos desenvolver tecnologias de mitigação climática, poderíamos controlar alguns dos danos causados ao meio ambiente. Isso inclui métodos de captura de carbono, energia renovável e até terraformação em pequena escala. Mas e se decidirmos deixar a Terra para explorar outros planetas? A colonização espacial já não é uma ideia tão distante. Em 1 milhão de anos, é plausível que a humanidade tenha estabelecido colônias fora da Terra, talvez até em Marte ou em outras luas do Sistema Solar. Nesse caso, nossa presença no planeta pode ser reduzida, o que também traria consequências para o meio ambiente. Se nossa espécie permanecer, talvez seja muito mais avançada tecnologicamente, o que poderia incluir a habilidade de alterar geneticamente nossos corpos para sobreviver em condições extremas. E se a humanidade evoluir de forma a se adaptar perfeitamente ao futuro do planeta, poderíamos nos tornar uma espécie bastante diferente da que conhecemos hoje. Extinção em massa.
A Terra já passou por vários eventos de extinção em massa ao longo de sua história, como que exterminou os dinossauros há 66 milhões de anos. Em um período de 1 milhão de anos, é possível que ocorra um novo evento, seja por causa de um asteroide, um supervulcão ou até uma explosão de raios gama vinda do espaço. Esses eventos têm o poder de alterar drasticamente a vida na Terra, destruindo ecossistemas e extinguindo espécies. Se algo assim acontecesse, a Terra enfrentaria um período de recuperação que poderia durar milhões de anos. Quando eventos de extinção em massa ocorrem, como já aconteceu em 5 ocasiões anteriores na história do planeta, eles deixam um rastro de devastação ecológica. No entanto, esses períodos de caos são seguidos por uma surpreendente capacidade de renovação. Após a extinção, os ecossistemas entram em um processo de reequilíbrio, e o surgimento de novas espécies ocorre como uma resposta adaptativa às mudanças ambientais. Os nichos deixados por espécies extintas se tornam espaços abertos, prontos para serem ocupados por organismos que evoluíram de maneira única para sobreviver em condições que podem ser extremamente diferentes das anteriores. Nesse cenário de renascimento, novas formas de vida poderiam surgir, potencialmente diferentes de tudo que conhecemos hoje. Com menos competição inicial e muitas lacunas ecológicas para preencher, as forças da evolução aceleram, impulsionando adaptações inovadoras e rápidas. Ambientes extremos, que antes poderiam ter sido inóspitos, poderiam agora servir como berço de vida exótica. Imagine organismos que resistem a temperaturas elevadas, com metabolismos adaptados para atmosferas tóxicas ou para condições de luminosidade reduzida. Uma nova era biológica, em que formas de vida inusitadas e complexas florescem em ambientes que desafiam as regras biológicas estabelecidas. As futuras formas de vida, então, carregariam consigo as marcas de resiliência e inovação, surgindo em um planeta transformado pelas forças da própria natureza. Esse é um cenário ao mesmo tempo sombrio e fascinante, em que a vida prova mais uma vez sua incrível capacidade de adaptação e renovação diante das adversidades. O futuro da Terra sem humanos. Em um cenário onde a humanidade eventualmente desaparecesse, como ficaria o planeta? Estudos sugerem que, sem a influência humana, o ambiente se regeneraria lentamente. As florestas voltariam a se expandir, espécies de animais que foram ameaçadas ou extintas poderiam reaparecer, e o equilíbrio natural teria uma chance de se restabelecer. Estruturas humanas, como prédios e pontes, se deteriorariam com o tempo, sendo eventualmente reclamadas pela natureza. Em alguns milhares de anos, seria difícil encontrar vestígios de nossa civilização, exceto talvez algumas marcas geológicas e resíduos de materiais que não se decompõem tão facilmente. É impressionante pensar que a Terra pode seguir seu próprio curso de cura e transformação se for deixada sozinha. O ciclo de vida do Sol. Não podemos falar sobre o futuro da Terra sem mencionar o Sol. Ele está envelhecendo, e em cerca de 5 bilhões de anos se tornará uma gigante vermelha. Mas, antes disso, ele já estará mais quente, e em 1 milhão de anos, é possível que seu aumento gradual de temperatura comece a afetar diretamente a Terra. A radiação solar pode intensificar o aquecimento global, evaporando mais água dos oceanos, alterando o ciclo de vida das plantas. A vida, tal como conhecemos, poderia precisar se adaptar a um ambiente cada vez mais hostil devido à maior intensidade solar. É quase como se a própria Terra estivesse entrando em uma idade de aposentadoria, onde precisa se ajustar ao envelhecimento de sua estrela. O que pode ser feito? Diante de tudo isso, o que podemos fazer hoje para cuidar do nosso planeta e preservar o máximo possível? Cuidar da Terra é essencial para garantir que as futuras gerações, sejam elas humanas ou de outras formas de vida, possam aproveitar um planeta saudável e sustentável. Cada ação que tomamos hoje em direção à sustentabilidade pode influenciar diretamente o que a Terra será daqui a 1 milhão de anos. Gostou dessa viagem pelo futuro da Terra? Esse é um lembrete poderoso de que nossa casa planetária está em constante mudança e que cada um de nós faz parte dessa grande história que se desenrola em uma escala de tempo gigantesca. Se você curtiu o conteúdo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Vamos explorar o cosmos e o nosso planeta juntos, sempre de olho nas maravilhas que a ciência tem para nos revelar.